E aí, meus navegantes, boa noite, tudo bem? É um prazer muito grande falar com vocês. Esse primeiro momento no vídeo. Espero que nós possamos continuar essa interação bacana que se estabeleceu. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar algumas dicas importantes para vocês das 4 unidades. De antemão é importante que vocês, pelo menos do ponto de vista teórico, consigam absorver alguns conceitos básicos, inclusive necessários para as unidades seguintes. Primeiro, que você relaxe. Acho que a aprendizagem ela vai ser eficaz na medida em que vocês conseguirem absorver o básico, o fundamental de língua portuguesa 4. Meu objetivo, pelo menos nesses capítulos iniciais, é que noções básicas de sintaxe possam ficar claras. Para início de conversa, em português 4 trabalha com a sintaxe, o estudo da sintaxe. Quando se fala em sintaxe, então à primeira vista a gente fala em sintagma. E o que seria o sintagma? Para rapidamente, revendo aqui Koch, Guedor e Koch, ela vai tratar que o sintagma é um conjunto de elementos que constitui uma unidade significativa e uma profunda relação de dependência. Quando eu digo os meus alunos da EAD são especiais, são muito legais, são interativos, então eu teria aí um sintagma nominal, os meus alunos da EAD, cujo núcleo sintagmático seria alunos. Os meus e da EAD são componentes que mantêm uma relação de profunda dependência com o núcleo que é alunos. Quando eu digo o professor Marcelo está no vídeo, então o professor Marcelo é o sintagma nominal. Marcelo como núcleo e o O. Desculpa, professor como núcleo e o O. E Marcelo como elementos que mantêm essa dependência. Então, para a gente estudar língua portuguesa 4, os princípios da sintaxe, a gente vai trabalhar com o sintagma inicialmente. Bom, entre o sintagma e os conceitos que vocês já leram bastante, já discutimos, já exercitamos, vem uma série de conceitos, que tem a ver diretamente com a sintaxe de uma maneira geral. Para começo de conversa, a gente introduz a tese do estruturalismo. Essa tese do estruturalismo, o estruturalismo é uma concepção de vida, é uma filosofia de existência. Por exemplo, tem a ver com estrutura. Fazendo uma metáfora, seria interessante a gente dizer que nada na vida, se é uma estrutura, funciona bem. Então, uma casa, para se manter firme, precisa ter uma estrutura, que é um alicerce. Cada professor, para se manter bem, ministrar uma boa aula, precisa ser uma estrutura sintática, precisa ser uma estrutura teórica, interessante. Enfim, a estrutura faz parte da vida da gente. Então, a gente começa falando do grande Papa, que vocês devem ter lido muito, primeiro, que é o velho Saussure. Saussure é o cara que vai introduzir, do século XX, a partir do século XX, a concepção do estruturalismo. Seria a explicação de todo o fenômeno linguístico à base de uma estrutura, de um sistema. Então, para Saussure, que na época já era um grande avanço, a gente vai ter aí a ideia da língua vista enquanto estrutura. Bom, se a língua é vista enquanto estrutura, então ela seria um sistema. Aliás, é uma das grandes críticas que é feita a Saussure, na época, hoje, mas na época não foi um grande avanço teórico, a língua enquanto sistema homogêneo, fechado. E aí você teria a famosa dicotomia que vocês já estudaram, que é a dicotomia Lange e Parolin. Lange, a língua, e Parolin, a fala. Façamos justiça a Saussure,
ao dizermos que não necessariamente Saussure abandonou a fala, apenas ele tratou a fala como individual, mais pessoal, e a língua como um sistema homogêneo. E aí vem a ideia de sistema. Isso tudo na base do estruturalismo. Bom, a partir desse ponto, vem uma série de outras expressões que vocês devem ter lido e sacado bastante. Por exemplo, a relação entre sincronia e diacronia. Saussure vai fazer um corte histórico, né, a partir do século... Ele morre em 1913, início entre... Não, desculpe, 1906 e 1907, e deixa no curso de Linguística Geral, que é o seu grande livro, à mercê dos seus alunos, dois alunos, para gravarem, editarem esse livro. Há muitas críticas do que Saussure disse, do que Saussure não disse, do que seus alunos aproveitaram dele, do que jogaram fora, etc. Mas o fato é que a base estruturalista nasce com Saussure e nós teremos aí a ideia de sincronia e diacronia. A sincronia estuda o fato, a língua, o fenômeno linguístico naquele momento. A diacronia faz um estudo histórico, que no momento para a língua portuguesa 4 não nos interessa. O que nos interessa é entendermos que Saussure faz um estudo sincrônico da língua. Língua enquanto sistema fechado, né? Langue, né? Bom, nesse ponto, no estudo do sintagma, aí vem a função que é a sintaxe. O que é que se encarrega a sintaxe? Entrando na nossa disciplina. A sintaxe estuda precisamente o sintagma, o conjunto de sintagma. Então, quando eu digo a EAD tem muitos cursos, a EAD e o EPB tem muitos cursos. Quando eu digo a EAD tem muitos cursos, eu tenho aí dois conjuntos de sintagma, os chamados nominais e os verbais. Os nominais, o nominal seria a EAD e o verbal tem muitos cursos. O conjunto desses sintagmas organizados vai constituir a sintaxe, as relações de dependência. Então a sintaxe seria a parte da gramática que estuda as relações de dependência. Isso tudo hoje parece simples, mas para Saussure na época foi um grande desafio estabelecer esses marcos teóricos, a partir do qual uma série de correntes, né, as quais algumas vocês já estudaram, o ciclo linguístico de Praga, o ciclo linguístico, enfim, os europeus, os americanos que se inspiraram em Saussure e montaram uma série de teorias. Bom, a partir daí nós temos a ideia, que vocês viram muito, o jogo de xadrez saussuriano. O jogo de xadrez saussuriano basicamente se desenha na medida de profunda relação de dependência entre os termos da oração. E ele compara com o jogo quando diz que no jogo o importante é o valor que cada peça, cada palavra, exerce a função na oração. Então não interessa se ali, naquele jogo, né, uma das peças seja de osso, seja de pedra, seja de ferro, seja do que seja. O importante é o valor que ela exerce. Da mesma forma, na oração, o importante do sintagma, na horizontalidade, o importante é o valor que cada palavra exerce. Então, muitas vezes, uma palavra, uma classe gramatical, por exemplo, um substantivo, a depender da posição em que ele se situa na oração, pode exercer diferentes valores. Pode exercer a função de sujeito, né? Pode exercer a função de, muitas vezes, de um complemento, de um adjunto e por aí vai. Então o jogo de xadrez saussuriano é basicamente essa relação onde cada peça exerce o seu valor na oração. Bom, falamos de Saussure, falamos um pouco de estrutura, falamos um pouco de sintagma, falamos um pouco de sincronia e diacronia, falamos de muita coisa. Na unidade 4, aparece, e é importante que apareça, uma nova figura, muito importante, pós-Saussure, necessária para a gente trabalhar um pouco da sintaxe, evoluir um pouco na sintaxe, que é Noam Chomsky. Quem foi Chomsky? Chomsky, de uma maneira sintética, foi o cara que conseguiu desenvolver uma teoria, né, a partir de uma gramática que ele vai chamar de gramática gerativa transformacional, que se funda basicamente na tese de que quando nós nascemos, na prática,
nós nascemos com a gramática internalizada, o que ele vai chamar de GU. Então, essa gramática internalizada, ela é responsável, né, pela formação de todas as frases, de todas as sentenças, de todos os enunciados da língua. Então, somos, ao contrário dos behavioristas, dos que acreditavam que o cidadão desenvolve a linguagem com meio, ele vai desenvolver que nós já nascemos com a gramática internalizada. E essa gramática internalizada é o que ele vai chamar de competência linguística. Então, Chomsky fica famoso em discorrer sobre a distinção entre competência linguística e desempenho linguístico. Se fizermos basicamente essa relação, entenderemos que Chomsky vai desenvolver a partir de um número limitado de palavras, um número infinito de frases. Isso é importante porque Chomsky vai dar um status científico ao sintagma. Ele vai estudar o sintagma à luz da teoria inatista. Por que a teoria inatista? Porque o inatismo, né, vai ser explicado à luz da tese de que todos nós nascemos com a gramática inata, própria, internalizada, uma competência mínima necessária para discorrer sobre os diferentes enunciados na língua portuguesa. Então, basicamente, a gente vai ter essas distinções. Para vocês, eu espero que nesse primeiro momento a gente possa ter sido um pouco claro nesse ponto, é importante que a gente possa entender que a sintaxe, que é a horizontalidade, o conjunto de sintagmas que constitui, de uma maneira geral, o enunciado, essa sintaxe ela é composta de elementos que obedecem a uma rigidez de dependência muito grande. Então, se você tem o núcleo do sintagma, é o comando. Ao redor dele, circunscrito a ele, há uma série de elementos do qual depende, né? Então, basicamente, a gente vai ter isso. Evidentemente, vai ter outros momentos com outros vídeos, nos quais a gente vai poder tratar com mais detalhes. Mas, no geral, a princípio fica isso. Amanhã, quinta-feira, né? Dia 24, nós teremos um chat, né? Eu vou postar esse vídeo agora, vocês vão dar uma olhada se puderem no vídeo e eventualmente tiraremos mais dúvidas. Mas no geral, é isso aí. Espero que eu possa ter contribuído, clareado um pouco mais. Não sei como é que está a qualidade do vídeo, de qualquer forma é uma boa tentativa. E espero poder ter contribuído para o engrandecimento e o crescimento teórico e intelectual de vocês. Um cheiro no coração e que fiquem com Deus, todos.